do Senhor. Vamos adorar ao Pai. Abra o seu coração nessa noite. Peça a Ele para dar um renovo na sua vida. Peça algo novo. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Diga, eu quero viver. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, peça a Ele. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.
Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Eu quero viver algo Olá, queridos, graça e paz do Senhor, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com você daqui a pouco, que será uma palavra poderosa para abençoar a sua vida nesse dia. Mas antes de compartilhar essa palavra, eu quero compartilhar algo incrível para abençoar a sua vida e te dar a oportunidade de ser abençoado. Certamente, se eu fizer essa pergunta agora, quantos querem ser abençoados? Todos nós vamos responder certamente que queremos ser abençoados. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 28, que o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição, e nós escolhemos o caminho que nós queremos. Porém, a Bíblia diz que se nós obedecermos à voz do Senhor teu Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus, o Senhor vai derramar de bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Então a gente entende uma coisa, alguns valores, alguns princípios, algumas promessas, melhor dizendo, para se cumprirem na nossa vida, elas são condicionais. Existe uma necessidade de nós fazermos algo para realmente sermos abençoados. E há um princípio, um valor que é fantástico, que nós precisamos carregar na nossa vida. E esse princípio é chamado de generosidade. Vale muito a pena ser generoso. Eu vou te falar 3 coisas maravilhosas sobre a generosidade. Os benefícios que a generosidade nos traz. A primeira delas está em Atos dos Apóstolos, versículo 20 e o versículo 35, que diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando a palavra do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. É melhor dar do que receber. É muito mais feliz aquele que dá do que recebe. Eu não sei você, mas eu gosto muito de dar presentes. E quando eu dou presentes, eu vejo as pessoas felizes e isso me alegra. O primeiro benefício que nós alcançamos quando nós damos, quando nós compartilhamos, quando nós abençoamos, é que há uma alegria completa, uma alegria inconfundível sobre a nossa vida. Quando nós somos generosos, a alegria faz parte da nossa vida. E eu profetizo em nome de Jesus que a alegria do Senhor seja a sua força, que no seu lar haja alegria, que na sua vida haja alegria em nome de Jesus. A alegria ela vem quando a Bíblia diz que nós somos generosos, quando nós damos, é muito melhor dar do que receber. Em segundo lugar, Salmos de número 37, e o versículo 25 e o versículo 26, que diz assim: eu fui moço, mas hoje eu já sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. E olha só que tremendo versículo 26. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência será abençoada. Aqueles que são generosos têm uma promessa de segurança. Em primeiro lugar, alegria. Em segundo lugar, segurança.
Aquele que abençoa, aquele que é generoso, a Bíblia é clara. Ela diz que desde jovem até velho jamais será desamparado e nem a sua descendência vai mendigar o pão. Olha que coisa incrível isso. A Bíblia diz que ele vai emprestar, no versículo 26, ele diz assim: compadece-se sempre, empresta, e a sua descendência será abençoada. Eu declaro sobre a sua vida, eu profetizo sobre a sua vida, que você e toda a sua casa, os seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, toda a sua descendência será abençoada em nome de Jesus. Quando? Quando você for generoso. E se você já é generoso, então entenda e receba essa promessa sobre a tua vida. E em terceiro e último lugar, Provérbios capítulo 11, versículo 24, 25, você pode ler tudo que eu estou te dizendo. Um homem dá liberalmente e enriquece, o outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará. A terceira promessa de Deus, o terceiro benefício, vamos relembrar? Primeiro, quando você dá, você tem alegria, porque melhor é dar do que receber. Em segundo, você tem segurança, porque você nunca será desamparado e a sua descendência será abençoada. E em terceiro lugar, a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. E o versículo 24 que nós lemos primeiro diz que aquele que dá, aquele que é generoso, ele se enriquece. E aquele que retém, que é mão de vaca, que não é generoso, esse a Bíblia diz empobrece. Gente, que palavra poderosa é essa? Por que eu estou falando isso? Para que você agora, nesse momento, agora mesmo, tenha a oportunidade de expor a sua generosidade através da tua postura. Guarde algo, não há nada no nosso interior, não há nada na nossa alma que não seja denunciado pelo nosso comportamento. Você pode dizer para mim, pastor Rafael, eu sou muito generoso, mas se você não tem atos de generosidade, mostra que você não é. Por quê? Porque os atos são frutos daquilo que está dentro de nós. E agora então, eu quero te dar uma oportunidade de entender esse texto e aplicar isso na tua vida. Amém? Eu quero convidar você, agora mesmo, a preparar uma oferta ao Senhor. Nós vamos continuar o louvor por mais alguns minutos para te dar a oportunidade de você poder fazer a sua transferência através das contas que estão aparecendo aí na tela do seu computador, do seu smartphone, enfim, se você precisar sair dessa programação para você fazer a transferência, ou então anote, faça um print da tela e quando terminar este culto, que nós vamos receber daqui a pouco uma palavra poderosa da parte do Senhor, você oferte através de transferência bancária, através de Pix, os dados da conta da igreja estão aí na tela para que você contribua com essa obra, para que nós possamos continuar dando continuidade naquilo que Deus começou. Amém? Eu quero orar pelas suas finanças, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar para que você continue sendo generoso em nome de Jesus. Amém? Por um instante, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada oferta que está sendo depositada agora. Meu Pai, depositada no teu altar. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que a prosperidade da parte do Senhor alcance cada vida que aqui está. Há pessoas que estão buscando alegria, há pessoas que estão buscando a segurança e outras estão buscando até mesmo uma prosperidade. E prosperidade não é só riqueza financeira, a prosperidade abrange todas as áreas das nossas vidas. E eu oro e declaro em nome de Jesus que cada um que tem o seu coração generoso viva as promessas que o Senhor tem para cada um deles. Eu oro assim, Senhor, abençoando as finanças dos teus filhos, abençoando essa oferta generosa, que o Senhor faça-os prosperar em todas as áreas da sua vida. Eu oro assim, eu os abençoo assim. Muito obrigado pela vida de cada ofertante, de cada dizimista. Obrigado pela vida de cada um que está contribuindo, Pai, nesse dia, e que em nome de Jesus eles vejam frutos de prosperidade em todas as áreas, Senhor, através da oferta de generosidade lançada no altar do Senhor. Eu oro assim, Senhor, e dessa forma eu os abençoo no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Não sai daí, a gente volta já já com uma palavra poderosa para abençoar a sua vida. Forte abraço, até mais. Deus abençoe. Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Santo Espírito desce como fogo.
Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Eu quero viver algo novo. Olá, igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Eu declaro paz e prosperidade sobre a sua vida. Eu declaro a graça de Deus sobre você e sobre a sua família, e que você viva um tempo de romper em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Nós estamos falando de um tema muito especial: como mantermos firmes diante das dificuldades. Na última semana, nós falamos de Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Portanto, os meus amados irmãos, o apóstolo Paulo diz: a quem eu amo e a quem eu tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Que palavra poderosa que nós vimos na última semana. E eu, como falei na última semana, vou reforçar o que já falei. Eu me identifico muito com essa passagem, porque como o apóstolo Paulo, hoje como seu pastor, eu quero te dizer: fica firme, igreja, a quem eu amo, você que é a minha coroa, você que é a minha alegria, e como seu pastor eu quero te dizer: fique firme. Permaneça assim, firmes no Senhor. Agarrem-se no Senhor. Fiquem firmes com Ele. Não abandone o barco, não olhe para trás. Porque eu sei que muitos de vocês foram abalados em sua fé, derrotados em sua economia, testados neste momento, muitos de nós. Mas agora não é a hora de parar. Não é hora de cruzar os braços, não é hora de baixar a guarda, não é hora de desistir, é hora de permanecer firme. Por quê? Porque se você terminar firme após essa pandemia, você pode ter certeza que você vai começar muito mais forte nesse novo tempo em que nós estamos chegando. A questão é, conforme na semana passada, uma pergunta que pode vir agora por sua parte: como pastor nós vamos permanecer firmes? Está difícil. E é por esse motivo que eu te dei 4 conselhos bíblicos para permanecer firme dentro deste processo, e nós ficamos baseados na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro 5, 8 e 9, quando ele disse: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de Deus, o seu inimigo, ele anda ao derredor, buscando, procurando a quem ele possa devorar. E o versículo 9 diz: resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo também estão passando pelos mesmos sofrimentos. Quando Pedro escreve essa carta, ele nos dá 4 conselhos bíblicos para permanecermos firmes. Lembrando que eu só estou relembrando o que nós falamos no culto passado. Primeiro, esteja preparado para enfrentar a oposição. Você deve se preparar para encarar a prova, para encarar a dificuldade. E se você não estiver pronto para enfrentar a oposição por seguir a Deus, você ainda não está pronto para ser usado, levantado e promovido por Deus. Então, primeiro, esteja pronto para a afronta. Segundo, esteja vigilante. Você deve estar alerta, deve estar acordado para não cair em tentação.
A Bíblia diz que o inimigo, o diabo, ele está procurando a quem ele possa devorar. O que significa isso? Que se ele está procurando, ele não pode então devorar todos. É fato, a Bíblia diz isso. A questão então é, se ele não pode devorar a todos, quem é que o inimigo pode devorar? Também falamos isso na semana passada. Aqueles que baixam a guarda na oração, na leitura da Bíblia, no congregar, na sua fidelidade a Deus, nos seus princípios, nos seus valores, enfim. E em terceiro lugar, nós devemos buscar a unidade. Devemos estar juntos. Aprendemos que é impossível ficarmos firmes se não estivermos unidos. Jesus disse, um reino dividido, uma casa dividida, uma família dividida não subsistirá, não ficará de pé. Casa dividida não prospera. Jesus escreveu isso em Mateus 12, 25. Mateus escreveu o que Jesus falou. E finalmente, então, nós falamos na última semana, o quarto ponto, que nós temos que ser resilientes. Uma pessoa resiliente tem muito mais chances de permanecer firme e resistir aos ataques do inimigo e resistir aos dias da prova. Igreja do Senhor, eu quero desafiar você. Vamos lutar, igreja, não vamos ceder território ao inimigo, não vamos recuar nesse início de ano, por mais turbulento que seja, nós não vamos jogar a toalha, nós não vamos retroceder, nós não vamos desistir, nós vamos ficar firmes no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E hoje então eu continuarei te entregando conselhos bíblicos para permanecer firme, parte 2. E o texto de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O livro de Atos dos Apóstolos é a história da igreja primitiva, ou seja, a história de Atos dos Apóstolos é a história da primeira igreja do cristianismo. Essa igreja foi fundada pelos apóstolos do Senhor Jesus, quando deram continuidade àquilo que Cristo iniciou quando estava nessa terra. Essa igreja, ela, desde o início, ela sofreu muita difamação, oposição, perseguição. Porém, apesar das suas deficiências que tinham, porque todos têm, apesar das provações que suportaram, apesar dos problemas enfrentados, a igreja de Atos dos Apóstolos foi uma igreja que nos dá exemplo no que diz respeito a se manter firmes. E quando esse autor do livro de Atos dos Apóstolos, o doutor Lucas, ele escreve, ele deixa claro nesse texto 4 conselhos que nós temos que seguir para nos mantermos firmes. Então vamos lá? Mais 4 conselhos bíblicos para permanecermos firmes. O primeiro conselho, ainda ali no versículo 42 do capítulo 2, perseveraram na doutrina dos apóstolos. A primeira coisa que Atos nos orienta é que para que nós possamos ficar firmes, é ficar firme na doutrina dos apóstolos. Ou seja, fiquem firmes no ensino, em outras palavras, permaneçam firmes na palavra de Deus. Permanecer firmes na palavra não significa apenas ler a Bíblia. Sim, é muito importante nós lermos a Bíblia, mas muito além de ler, é necessário crer na Bíblia. É viver baseado nessa palavra. Permanecer firme significa não ser movido pelos sentimentos. Permanecer firme na palavra significa não ser movido pelas emoções, não ser movido pelas circunstâncias ao nosso redor, mas ser movido com base naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por que a igreja primitiva foi capaz de se manter firme apesar da oposição, apesar da difamação, apesar da perseguição que sofreram do Império Romano? Os romanos perseguiram a igreja, matavam os cristãos. Por quê? Por que eles permaneceram firmes? Porque eles estavam ancorados na palavra, porque se apegaram à palavra. Olha só o que diz Atos, capítulo 2, e o versículo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Portanto, irmãos, permaneçam firmes
e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de vós, quer de carta nossa. Olha que lindo isso. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, incentiva também a igreja do Senhor a apegar-se à palavra de Deus. E por que Paulo faz isso, pastor Rafael? Porque ele sabia que era a única maneira que eles seriam capazes de permanecerem firmes. Igreja do Senhor Jesus, eu te encorajo nesse dia a se apegar a essa palavra, a se apegar, a se grudar nessa palavra, apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo, que você esteja vivendo, apesar dos problemas que você esteja enfrentando, apesar da provação que talvez você esteja passando, o conselho é: apegue-se à palavra de Deus. Apegue-se às promessas que um dia Deus te fez e guarde isso e não se esqueça, anote isso, escreva isso, faça um print e coloque na tela do seu computador. O mais inteligente a ser feito quando estamos passando por um deserto, por uma tempestade, é abrir a nossa Bíblia, ler, crer e se apegar a essa palavra, é viver essa palavra. É o que Jesus falou em Mateus 7, aquele homem que ouviu a palavra e viveu a palavra, ele está fundamentado na rocha. Se você está passando por uma prova, meu conselho é: abra a Bíblia. Se você estiver passando por uma angústia, o meu conselho para você qual é? Abra a sua Bíblia, se apegue a essa palavra. Se você está passando hoje por um problema, eu desafio você, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, comece a ler. Se você estiver passando pela solidão, abra a sua Bíblia. Se você está passando por medo, abra a sua Bíblia. A Bíblia é uma lâmpada que ilumina o nosso caminho, é uma lâmpada que nos guia, é a Bíblia que diz isso. Porém, se a sua Bíblia está fechada, a sua lâmpada está apagada. Deixa eu repetir isso. Se a tua Bíblia está fechada, a sua lâmpada está apagada. Lembre-se de uma coisa, a fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, cada vez que você abre a Bíblia, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você se alimenta dessa palavra, você está no mesmo momento alimentando a sua mente, alimentando a sua fé. Você está dando vitaminas para a sua fé. Uau, que coisa linda isso! Quando você lê a palavra, se apega à palavra, você está dando vitamina para a sua fé. Então, não pare de ler a palavra de Deus, mas acima de tudo, não pare de crer nessa palavra. Não pare de se apegar a essa palavra. Você quer permanecer firme, amém? Se você quer permanecer firme, então meu primeiro conselho para você é esse: não pare de viver a palavra de Deus, não pare de ler a Bíblia. Você precisa se apegar a essa palavra. A palavra de Deus, ela tem respostas para todos os seus questionamentos. A palavra de Deus tem resposta para todas as suas perguntas. A palavra de Deus, ela tem solução para todos os seus problemas. A palavra de Deus tem conselhos para tocar em todas as áreas da sua vida. Então faça isso, porque a palavra de Deus, ela é inefável. Escreva isso, a palavra de Deus é inefável. O que é isso, pastor? Não é possível explicar ou descrever com palavras devido à sua complexidade natural ou beleza extrema. A palavra de Deus é inerrante, ou seja, não existe erros na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é imutável. Nunca vai mudar, tudo vai passar, mas essa palavra vai permanecer para sempre. A palavra de Deus é inspirada, é a boca do próprio Deus falando conosco. E a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, não acaba nunca. Ah, meu irmão, minha irmã, o conselho que eu te dou hoje, o primeiro conselho bíblico desta segunda mensagem para permanecer firme na palavra, para permanecer firme permaneça firme na palavra. Em segundo lugar, o segundo conselho, a Bíblia diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Permaneça firme na comunhão. Segundo, talvez eu esteja sendo um pouco repetitivo
nesse ponto, em relação até mesmo à mensagem que eu ministrei na última semana e você participou deste culto. Mas a repetição, ela é pedagógica e ela é muito importante. Essa passagem ensina que a igreja primitiva e os primeiros cristãos se mantiveram firmes em comunhão. A palavra comunhão usada nessa passagem é a palavra grega chamada koinonia. Koinonia é igual a comunhão. Os primeiros cristãos, os primeiros crentes, como você queira chamar, entenderam que a vida de fé não pode ser vivida na solidão, mas em comunhão um com os outros. E eu estou muito ciente de que desde o mês de março do ano passado, isso tem se tornado muito difícil diante da pandemia global que todos nós estamos vivendo neste momento. Mas mesmo assim eu quero te encorajar a não parar de congregar, a não parar de servir em um ministério. Nós temos os cultos presenciais, você pode vir a toda a segurança necessária para que você se sinta bem e seguro. Os cristãos primitivos, eles tinham muitas privações. A história conta que eles estavam sendo perseguidos pelos romanos. E para terem comunhão uns com os outros, isso poderia custar-lhes até a própria vida. Porém, a Bíblia diz que eles permaneceram firmes em comunhão um com o outro. Você vai ler em Atos 2, versículo 46, que diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo. Aonde, igreja? No templo, na igreja. Observe a ênfase que o autor dá quando ele diz que não pararam de se encontrar no templo, nem um único dia, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração. E o versículo 47 vai nos dizer: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que estavam sendo salvos. Olha que lindo isso! Em plena perseguição, em pleno momento ruim, eles tinham comunhão, eles oravam, eles partiam o pão e Deus acrescentava, fazia crescer. Que lindo isso! Apesar do perigo que eles enfrentaram, apesar das limitações que eles tinham, apesar da perseguição que estavam sofrendo, a Bíblia diz que eles não pararam de se encontrar, não pararam de se congregar, não pararam de ter comunhão, nem mesmo um só dia, enquanto estavam sendo perseguidos. Que coisa maravilhosa isso! Igreja do Senhor, eu entendo que devemos manter o distanciamento social e nós estamos fazendo isso. Eu entendo que devemos tomar as medidas de saúde para o bem-estar e o bem de todos. E é por esse motivo que temos todos os cuidados necessários, higienização, aferição de temperatura, tudo isso. Para quê? Para que nós possamos nos reunir como corpo de Cristo para adorar a Deus. Lembre-se que a igreja não é um lugar onde você visita. O templo não é um lugar que você visita. A igreja é uma família a qual você pertence. Você faz parte dessa família remanescentes que te recebe de braços abertos. Isso significa que, apesar do distanciamento social, nós continuamos sendo uma família. E juntos nós somos mais fortes, juntos nós somos melhores, juntos nós vamos mais longe e juntos sairemos disso ainda mais firmes em nome de Jesus. Amém? Eu estou te dando nesse dia alguns conselhos bíblicos para você permanecer firmes. Em primeiro lugar, permaneça firme na palavra de Deus. Em segundo lugar, permaneça firme na comunhão. E em terceiro lugar, Atos 2, versículo 42, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Permaneçam firmes no partir do pão. Isso significa o quê? Permaneçam firmes na generosidade. É incrível como essa igreja, apesar de todos os sofrimentos que passaram, apesar de suas provas,
apesar de suas limitações, apesar de suas lutas, a Bíblia diz que eles continuaram compartilhando o pão. Eles permaneceram generosos. Que coisa linda isso! Veja só o que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2, diz assim: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordavam em rica generosidade. Ou seja, Paulo aqui está falando que, apesar das muitas aflições que viviam, não só viviam com alegria, mas eles davam com generosidade. Que coisa linda essa mensagem, Igreja do Senhor. Se você quer permanecer firme, nós precisamos seguir o exemplo da igreja primitiva, ser generosos. E eu reforço, eu sei que esse tempo tem sido tempos que nós estamos vivendo, tempos muito difíceis, especialmente para alguns que estão vendo essa mensagem na sua área econômica. Mas meu conselho é para você: não vamos parar de ser generosos, não vamos parar de compartilhar, não vamos parar de apoiar, não vamos parar de ajudar. A generosidade não tem a ver sobre quantidade, porque a Bíblia diz que os primeiros cristãos da igreja primitiva, do primeiro século, não eram pessoas ricas, mas eram pessoas que tinham um coração generoso. Eles compartilhavam, eles distribuíam, eles davam o que tinham com generosidade. E uma das coisas que eu mais resgato desses meses, já um ano, mais de um ano de pandemia, é que a igreja não parou de ajudar. A igreja não parou de apoiar, a igreja não parou de dar às pessoas mais necessitadas e aos mais vulneráveis. E não só da igreja, mas de toda a comunidade, de todos aqueles que procuraram ajuda, na medida do possível, nós ajudamos. Igreja, vamos continuar fazendo a diferença, vamos continuar abençoando famílias, vamos continuar ajudando os necessitados, vamos continuar sendo solidários com os vulneráveis. E eu quero te encorajar a continuar sendo firme nesse ponto, na generosidade. E finalmente, o quarto e o último conselho de hoje para permanecermos firmes. Quantos estão sendo abençoados? Amém. Receba essa palavra. Versículo 42, perseveraram na doutrina dos apóstolos, número 1, na comunhão, 2, na generosidade do partir do pão, 3, e por último, nas orações. Uau! A igreja primitiva, os primeiros cristãos nos ensinam com o seu exemplo 4 coisas que nós devemos permanecer firmes. Deixa eu te relembrar. Em primeiro lugar, permanecer firme na palavra de Deus. Em segundo lugar, permanecer firmes na comunhão. Em terceiro lugar, permanecer firme na generosidade. E por último, permaneçam firmes na oração. A primeira igreja foi uma igreja que foi criada com essa base, oração. Foi uma igreja onde cada um dos cristãos, dos crentes, entenderam que a oração deve ser uma prioridade. Escreva isso, oração deve ser uma prioridade. E é lamentável, porém, muitas vezes a primeira coisa que nós negligenciamos é o quê? É a nossa comunhão com Deus, é a nossa amizade, nossa relação com Deus. É o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus. A primeira coisa que nós negligenciamos é a nossa vida de oração. Igreja, hoje eu quero te encorajar para que você permaneça firme na oração. Permaneça firme na sua vida espiritual. Permaneça firme na sua vida de comunhão e relacionamento com Deus. Quer ver só o que está escrito em Atos, capítulo 1 e o versículo 14? Diz assim: todos eles, quem? Os seguidores de Jesus, a igreja primitiva, se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus.
Os cristãos primitivos eram um grupo muito unido. Nós já falamos um pouco sobre a comunhão. E eles compreendiam que não era somente se unir para dividir o pão, para compartilhar, mas eles também compreenderam a importância que havia em se unirem para orar, porque eles acreditavam no poder da oração. Hoje eu tenho visto muitos crentes que eles levam a sua vida de oração levianamente. E por que isso acontece, pastor Rafael? Porque eles não creem que existe poder no momento em que oram. Eles não creem no poder da oração. Porque se acreditassem realmente no poder que existe na oração, certamente eles não parariam de orar. Muitas vezes não temos recebido pelo simples fato de não pedirmos em oração a Deus. E se você quer ver resultados na sua vida, resultados na sua família, resultado em tudo que você executa, se você quiser permanecer firme, se você quiser permanecer de pé, se você quiser conquistar, você deve permanecer em constante oração. A oração era uma prioridade, era um estilo de vida na igreja primitiva. E isso deve ser também na nossa vida uma prioridade. Quer ver que coisa incrível? Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A Bíblia nos ensina que o apóstolo Pedro, um dos discípulos de Jesus, por causa da sua fé, da sua crença, ele nunca parou de pregar essa palavra, a palavra de Deus. E por esse motivo, a Bíblia nos diz que ele acabou sendo preso, acabou em uma prisão, preso pelo Império Romano. Estavam prestes a executá-lo, a matá-lo, a sacrificá-lo, sim, porque uma noite anterior eles mataram um outro apóstolo de Cristo. Agora eu amo a resposta que a igreja teve. A igreja, quando soube que Pedro estava preso, ela não se posicionou para chorar. Não que não possa chorar, mas a igreja não se posicionou para isso. A igreja não se posicionou para reclamar, a igreja não se escondeu, a igreja não murmurou. Não, a igreja não se reuniu para questionar a Deus por quê. Não, a igreja se reuniu para orar por Pedro, interceder por Pedro, até que Deus fez o milagre. E a Bíblia diz que as correntes foram arrebentadas, as cadeias foram abertas e Pedro foi liberto. A oração é necessária, meu irmão, para você cumprir com o seu chamado. A oração é necessária para você cumprir com o seu propósito, cumprir com a sua missão. E eu encorajo você, eu te motivo a elevar o seu nível de oração, o seu nível de comunhão com Deus. Intensifique a sua vida de oração e as cadeias vão quebrar em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida que cadeias e correntes vão quebrar em nome de Jesus. Clame a Deus como nunca você clamou. Interceda mais do que nunca você intercedeu a Deus. Ajoelhar-se para orar é o que lhe dará forças para se manter firme. O que te mantém de pé são os joelhos dobrados. Isso não necessariamente literal, porque o importante é o nosso coração se dobrar na presença de Deus, mas é isso que vai te dar vitórias, uma vida de oração. Esse é um tempo em que nós estamos sendo tentados, abalados, atingidos por esta pandemia global. E isso afetou muitas áreas da vida de todos nós, mas não é hora de desistir. Não é hora de voltar, não é hora de olhar para trás, não é hora de retroceder, é hora de permanecer firme, igreja do Senhor. A única maneira de permanecermos firmes, avançando e rompendo em nome de Jesus é uma vida de oração. Vamos seguir o exemplo da igreja primitiva. Vamos aplicar esses 4 conselhos bíblicos para podermos permanecer firmes. Permaneça firme, em primeiro lugar, na palavra de Deus. Em segundo lugar, permaneça firme na comunhão. Em terceiro lugar, permaneça firme na generosidade. E em quarto lugar, permaneça firme na oração.
Amém? Esses são os 4 conselhos bíblicos para nós aplicarmos na nossa vida para permanecermos firmes. Domingo passado, na última semana, eu ministrei 4 conselhos. Hoje, mais 4 conselhos para a tua vida. Agora, eu quero orar por você, mas quero pedir para que você não saia dessa programação, porque ao final eu quero te dar alguns recados. Feche os seus olhos, por favor. Aí mesmo onde você está, vamos orar, pedir a Deus para que Ele nos dê força, para que consigamos permanecer firmes, aplicando esses conselhos em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos nesse dia, meu Deus, para que o Senhor venha sobre as nossas vidas, de forma intensa, meu Deus. Nós sabemos que esses têm sido dias tão difíceis, meu Deus, aonde muitos de nós têm balançado na sua fé, meu Deus. Muita gente que agora está orando comigo, Pai, tem sido tentado a desistir, tem sido tentado a abandonar a sua família, abandonar seu lar, sua casa, abandonar sua empresa, abandonar seus negócios, a abandonar a casa do Senhor, a abandonar a Deus, a abandonar o relacionamento com Deus. Senhor, em nome de Jesus, que eles recebam essa palavra e que eles tenham forças no Senhor para conseguir, meu Pai, vencer essas tentações e em nome de Jesus, Pai, levar eles a este novo nível, fortalecidos pelo poder do nome de Jesus. Pai, eu oro para que a Tua unção venha sobre eles, para que a Tua graça seja derramada e que em nome de Jesus, meu Pai, esse seja um tempo de romper em todas as áreas das suas vidas. Senhor, a Tua palavra diz que alguns se encurvam e caem, mas nós somos aqueles que permanecemos de pé. Sim, tem dias difíceis, tem dias que nós nos encurvamos, mas nós não vamos cair, nós vamos permanecer de pé, porque estamos atentos a tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Pai, eu oro, eu abençoo cada irmão que está nessa programação. Senhor, nós oramos juntos por todas as pessoas que estão enfermas, para que elas sejam curadas, restabelecidas, meu Deus, em nome de Jesus. Oramos por cada membro da igreja, cada familiar, oramos pela sociedade, oramos pela nossa nação, nosso estado, as nossas cidades, meu Pai, por esse caos que está instalado, Senhor, diante dessa pandemia, em nome de Jesus, Senhor, que nessa semana nós já possamos ouvir bons testemunhos para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Oramos assim, Senhor, ligamos essa oração aqui na terra para que seja ligado aos céus, no nome de Jesus, assim nós clamamos. É assim que nós te pedimos, meu Pai, age com a Tua graça, age com a Tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que Deus continue te abençoando poderosamente em nome de Jesus. Na próxima terça-feira nós vamos ter culto da terça especial. Você sabe, nós temos os nossos cultos às quintas e aos domingos, mas nessa semana e na próxima semana, por causa do lockdown, nós não vamos poder ter os nossos cultos de domingo nessas 2 semanas. Então o culto do domingo foi transferido para terça-feira. Então nós temos culto terça-feira às 20 horas e também culto às quintas-feiras às 20 horas. Amém? A programação online vai continuar, tanto no domingo como também na quinta-feira, nos horários dos cultos. Amém? Um beijo no teu coração, que Deus continue te abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Um abraço e até mais.